Deixa eu incomodar vocês mais um pouquinho. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Deixa eu incomodar você mais um pouquinho. Fica de pé no nome de Jesus. Senti que alguns irmãos estão com lutas no corpo, lutas na alma. Vamos orar. Quem ora, melhora. Amém? Entra na presença de Deus um pouquinho. Vamos falar com o Pai. Vamos invocar o seu Espírito neste lugar. Oh Deus tremendo, bendito e maravilhoso. Nós estamos reunidos em Teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, Senhor, como igreja reunida neste lugar, nós invocamos o Teu santo nome, nós clamamos por graça e misericórdia. Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos visite mais uma vez nessa oportunidade. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, visite a alma agora. Visite, Senhor, o espírito deste irmão, desta irmã que está abatida, que está passando por luta, por dificuldade. Revigora as forças, meu Senhor, pois a Tua palavra nos dá promessas que o Senhor é quem renova as nossas forças. O Senhor nos dá asas como de águias. O Senhor é por nós. Quem será contra nós? Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre esse templo. Vem, Espírito Santo, nessa manhã. Nós precisamos de Ti, doce Espírito Santo. Nós precisamos da Tua visitação. Nós precisamos das nossas almas ardentes, do nosso coração aquecido. Nós precisamos ser visitados, Senhor, todos os dias por Ti. Nós invocamos o Teu nome, Espírito Santo. Oh, doce Espírito Santo, oh, meigo Espírito Santo, oh, amoroso Espírito Santo, oh, bendito Espírito Santo. Toque agora, Senhor, toque agora nessa vida, Senhor. Em o nome de Jesus, eu repreendo este mal. Em o nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia agora em nome do Senhor. Toda perturbação nessa alma, nessa mente, cesse agora em nome de Jesus Cristo. Espírito causador deste mal, sai agora em nome de Jesus. Eu te ordeno agora em o nome de Jesus Cristo, sai agora. Em o nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu anunciar para vocês algumas novidades da livraria, e entre elas uma que o bispo pediu, que viesse uma quantidade grande para que toda a igreja pudesse adquirir. É este livro aqui, O Avivamento do País de Gales. Eu não sei quantos leram esse livro, eu particularmente não li, esse já é meu, já peguei para mim. É considerado o maior avivamento, ou um dos maiores avivamentos, o avivamento que houve no país de Gales. É um livro muito fininho, muito abençoador, custa apenas R$15. Eu gostaria que você tivesse esse livro, porque esse livro pode incendiar o seu coração. Incendiar o seu coração. Tá? Vale a pena mesmo. O Bispo Hinaldo leu este livro, encomendou este livro e recomendou este livro. Um outro livro novo que chegou, do pastor Luciano Subirá, A Outra Face dos Milagres. Para quem não conhece, o pastor Luciano Subirá é considerado hoje no Brasil um dos mestres da palavra mais respeitado no nosso país. Ele é o presidente fundador da comunidade Orvalho e é uma bênção no ensino. É fantástico. Este livro também é bem pequeno, não é um livro que você vai perder ali ou gastar tanto tempo para ler, custa apenas R$20. Esses dois livros estão à disposição na livraria, e eu enfatizo principalmente este avivamento do país de Gales, para que você possa ir se incendiando com esse desejo também de um avivamento para os nossos tempos, para o nosso ministério, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos então, com a graça de Deus, terminar nossa série de mensagem, e eu peço que você vá lá comigo no livro de Mateus. Mateus no capítulo 7. Hoje nós lemos a última parte deste sermão maravilhoso que Jesus nos entregou.
Os versículos serão do 24 ao 29. Mateus 7. Estão aí comigo? Está sendo projetado também para você acompanhar. A minha versão é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Até aqui, palavra do Senhor. Como eu disse, Jesus então aqui nessa última parte, ele conclui o seu sermão, que tratou de várias áreas das nossas vidas, né? Quem pôde aí participar e receber essas instruções que o Senhor tem nos dado aí já há meses, acho que foi uns 3 meses nesse tema, né? Pôde perceber a quantidade de instrução que o Senhor deu acerca de todas as áreas da vida. Áreas relacionadas a perdão, amargura de alma, relacionada à ansiedade, a preocupação exagerada, a dinheiro, finança, né? Senhorio, e Jesus foi tratando, então ele chega agora num resumo final, né? Num resumo final. Se a gente ler novamente os versículos anteriores, que foi a mensagem da semana passada, a gente consegue entender ainda melhor essa conclusão, né? Porque Jesus está concluindo a partir de então. Então ele diz, olha, nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E então ele conclui agora, apresentando uma parábola e 2 tipos de pessoas, um prudente e um insensato. A primeira colocação que eu quero fazer, que é importante para a gente entender esse texto, é que nessa ilustração, nessa parábola, às vezes nós somos tentados a imaginar que aquele que edificou a casa sobre a areia é uma pessoa que não tem Deus no coração. É uma pessoa que está fora do corpo de Cristo. É uma pessoa que não conhece a Deus. Mas, na verdade, não é. Quando Jesus propõe essa ilustração, ele está propondo uma ilustração para aqueles que estão no caminho da fé. Tanto eu quanto você. Os 2 exemplos ali não é de uma pessoa que não conhece a Deus, porque não tem um paralelo para ser feito de uma pessoa que não conhece a Deus com uma pessoa que é instruída na palavra. A distância é muito longa, não é? Mas ele fala de 2 pessoas, 2 crentes, 2 cristãos, que têm a proposta de caminhar na fé. Só que nessa caminhada houve uma construção errada e houve uma construção certa. Ao ponto de Jesus dizer que aquele que construiu certo, ele é alguém prudente, que é o mesmo que dizer sábio, precavido, e ele chega ao ponto de dizer que aquele que construiu sobre a areia é um louco, um insensato. Mas lembrando, esse louco insensato pode ser eu e você. Porque ele está falando para 2 grupos de pessoas que estão no caminho da fé. Por que eu acho importante frisar isso no começo? Para que você não pegue essa palavra e fale assim, meu vizinho precisava ouvir ela. Né? Tem essas coisas, não tem? O marido não vem na igreja, a mulher fala, nossa, meu marido precisava estar aqui hoje. Ou vice-versa, né? O marido está falando, minha esposa precisava estar aqui hoje. Não, é você que precisa estar aqui hoje. Você está recebendo essa palavra, e é lógico, ela poderia servir para muito mais gente, não é? Mas a priori,
é para mim e você que o Senhor quer ministrar nessa oportunidade. Amém? Então eu quero caminhar com vocês nesse texto, analisando primeiramente o que essas duas pessoas, esses dois grupos de pessoas, têm em comum. O que eles têm em comum? Primeiro delas, eles tinham a mesma missão. Os dois tinham a mesma missão. Qual era a missão? Construir uma casa. Construir uma casa. E é lógico, amados, que a palavra de Deus, ela nos dá essa amplitude de nós estendermos os conceitos de aplicações espirituais, aplicações cotidianas, aplicações pessoais. A Bíblia nos dá esse direito, desde que você não faça uma conjectura que é contrária às Escrituras Sagradas. Mas se não é contrária, você pode conjecturar. Então nós vamos conjecturar algumas coisas aqui. Por exemplo, os dois tinham a mesma missão de construir uma casa. Ok? E eu digo para você nessa oportunidade que todos nós, estamos construindo a nossa história dia após dia. Você está construindo a sua história, meu querido, quer você queira, quer você não queira, você está edificando uma casa. Você está edificando uma casa. Tanto no âmbito físico, natural, comum, que é o nosso dia a dia, as construções terrenas, construções, agora vai, construções naturais. Você constrói uma carteira de cliente, você constrói uma credibilidade da tua empresa, você constrói a sua casa, literalmente, não é? Mas essas coisas têm importância? Sim, têm importância, mas não são as mais importantes. As mais importantes são as construções que eu costumo dizer espirituais, mas que estão ligadas ao caráter, ao legado, aquilo que eu e você construímos e que vai permanecer, mesmo quando formos embora dessa nossa passagem. Essas vão permanecer, porque a casa talvez não, a empresa talvez não, mas o seu legado, aquilo que você deixou, vai ficar registrado na sua história. Amém? Portanto, o apóstolo Paulo nos dá uma recomendação maravilhosa sobre como devemos construir o nosso legado. Vamos lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Olha que instrução valiosa do apóstolo Paulo aqui. 1 Coríntios capítulo 3, e os versículos é do 10 ao 15. Diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. O apóstolo Paulo está falando dos alicerces da fé. Não é? Ele diz, eu lancei e outros estão construindo sobre ele. Contudo, esta é a recomendação: veja cada um como constrói. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alicerce, amém? Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu estou rindo porque nós já rimos tanto desse texto, e ele é tão importante, né? E a gente ri porque alguns irmãos brincam com ele e falam assim, eu vou entrar, nem se for chapiscado pelo fogo. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o alicerce, o fundamento é Jesus Cristo. E nós somos os construtores.
E você pode construir de forma excelente. Isso é a construção da vida, isso é a construção do corpo, isso é a construção nossa de cada dia. Você pode construir com coisas preciosas, valiosas, que ele dá o exemplo, pedras, ouro, tal. Mas você pode também construir com tudo o que te sobra. Com palha, com feno, com coisas que não têm valor, e você constrói também. Só que o Senhor está dizendo que vai chegar um dia em que serão provadas as nossas obras, a nossa construção espiritual. E essa prova será pelo fogo. Então, aquilo que sobrar, né? Porque o ouro resiste ao fogo, a prata resiste ao fogo, não é? E até o contrário, a prata ela é purificada no fogo, né? É colocada num caldeirão muito grande, e ali a prata é esquentada, e toda a escória, a sujeira da prata começa a se soltar da prata, e a prata fica pura ali dentro. Então tudo aquilo que for verdadeiro, honesto, vai permanecer, e aquilo que não é, vai se queimar. Não é interessante isso, meus amados? Eu acho isso muito interessante, a maneira como nós construímos a nossa história, a nossa casa espiritual. Bispo, o que seria essa construção com objetos de sem valor, desprezados? Está muito ligado ao nosso coração. Qual é a motivação que te leva a fazer o que você faz? Qual é a motivação que te leva a estar na igreja, servir o corpo de Cristo? Qual é a motivação que te faz estar na frente e ministrar? Qual é a motivação? As intenções, as motivações, as verdadeiras causas que originam as coisas são a prova maior que será colocada no fogo. Portanto, meu querido, quando você pegar alguma coisa para fazer, faça com todo ardor, faça com todo zelo, faça com o coração inteiro, de inteireza de alma. Não faça porque alguém está vendo, não faça porque alguém vai te bater nas costas e te elogiar, não faça por nenhuma dessas coisas, porque você pode estar construindo a sua casa de palha. É que nem a história dos 3 porquinhos, não é? Aí vem o lobo, vai soprar essa casa. Vai soprar essa casa, ela vai voar. Não tem consistência. Não tem consistência. Portanto, lembre-se disso em primeiro lugar. Tanto o prudente como o insensato têm a mesma missão: construir uma casa. Você está construindo a sua história de vida. Lá na frente, alguém vai lembrar de você e falar: você lembra do João? O João mudou a minha história. O João mudou a minha família. O João mudou o meu bairro. Olha que coisa linda. Hã? Isso não tem nada que apague, não tem tempo que estrague. Isso permanece, meu irmão. Essa é a construção que permanece. Amém? Aleluia. A segunda semelhança entre o insensato e o prudente aqui nessa parábola é que eles estão sujeitos às mesmas condições. As mesmas condições. Reparou no texto? Aconteceram algumas coisas ali, algumas tempestades, mas não foi só para o insensato, foi para o prudente também. Isso é importante, amados, nós entendermos, porque isso vai nos policiar no estender do dedo. Algum irmão está passando por luta e às vezes somos tentados a dizer: está em pecado, cuidado, né? Vem uma tribulação financeira, também está roubando a Deus, é o devorador, é o migrador, aí vem tudo, né? Devorador, migrador, o gafanhoto, o esqueleto, o rato. Tem algumas coisas, amados, que é a famosa lei da semeadura e colheita, que nos alcançam sim. Você planta e você acaba colhendo. Mas nem toda tempestade
é resultado de semeadura e colheita. Por quê? Porque vivemos em um mundo decaído. Vai haver tribulação para todos. Jesus disse isso. João 16, deixa eu olhar para não errar. É 16:33. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando para quem? Para os discípulos, principalmente aqueles que estavam mais perto dele. Olha, vocês vão ter aflições, vai ter tribulação, gente, faz parte da vida. Para de achar que é demônio escondido em tudo quanto é lugar. Ai, tem demônio debaixo do guardanapo, tem demônio não sei aonde, tem demônio que furou o pneu do carro, tem demônio... Gente, que demônio trabalhador! Esse demônio é um operário mesmo, né? Ele faz tudo, ele fura pneu, quebra a correia do carro, né? O que mais que ele faz? Bate carro. Não, ei, calma. Às vezes são as tempestades naturais da vida. E não são só uma, você reparou? Não é só uma. O que ele fala? Ele fala que vai vir o quê? Chuva. Depois ele fala transbordar dos rios. Ah, não, ainda é pouco. Soprar dos ventos. É a nossa caminhada. Vai ter chuva, transbordar de rios, soprar de ventos, mas é para todos. É para todos, santos e não santos. Ou santos e menos santos. Pega ali, Carol. Desliga, isso. Se for para mim, fala que eu não estou. A igreja está comigo? Aleluia! Porque quando você acha que tudo que sobrevém sobre a sua vida é porque Deus está te abandonando, ou porque Deus está te castigando, você perde o foco, você perde a visão e você perde a fé. A fé é provada na dificuldade. Consegue compreender isso, meu irmão? Toda vez que Deus permite uma dificuldade, é um momento a mais de você exercitar sua fé, e o que você faz? Fica culpando todo mundo, até o diabo, ele entra em primeiro lugar. É que nem aquela historinha que eu já contei, mas vocês esquecem, eu conto de novo, que o diabo estava sentado na sarjeta chorando, aí foram consolar o diabo, falou: o que está acontecendo, seu diabo? Ele falou assim: se eu fizesse metade das coisas que os crentes falam que eu faço, mas eu não fiz. Até o diabo está precisando de consolo. Vamos entender, as lutas vêm, mas também há vitória no nome de Jesus. Amém? Essas duas considerações são importantes, para a gente então absorver o que Jesus quer nos ensinar. 3 lições práticas para a minha vida e para a sua, para a gente receber esse fechamento dessa mensagem, dessa série de mensagens. Primeira verdade que eu aprendo com esse texto: o verdadeiro cristianismo consiste na prática da palavra. O verdadeiro cristianismo consiste na prática da palavra. Esse texto que nós lemos, meu querido, ele é enfático. Jesus está simplesmente dizendo isso e fechando todo o Sermão da Montanha com essa declaração simples e poderosa: se você não praticar a palavra, não vai resolver nada. Não basta ouvir, é o que Jesus disse. Você tem que praticar a palavra. Tem que praticar a palavra. Mas sabe o que eu acho interessante, gente? É que aonde nós vamos praticar a palavra? Quando nós vamos praticar a palavra? Porque toda vez que o Senhor nos dá a oportunidade de praticar a palavra, você reage de forma completamente contrária. Novamente você culpa o diabo, você culpa o mundo, você culpa o irmão, você culpa a irmã, e todo tempo Deus está olhando para mim, para você, Deus está olhando para mim, para você, e deve estar pensando assim: é a tua oportunidade agora. Agora é a tua oportunidade que eu estou concedendo para você praticar a palavra. Quando é que você vai pagar o mal com o bem?
quando alguém lhe fizer o mal. Vocês estão aqui? Quando alguém lhe fizer o mal. Deus está dizendo, agora é a hora de você praticar a palavra. Mas sabe o que você e eu muitas vezes fazemos? Xingamos. Misericórdia, crente não xinga, não é? Ficamos irados, inconformados, como pode alguém me ofender dessa maneira? Eu que sou santo. E não entendemos este processo maravilhoso de Deus nas nossas vidas, que é a oportunidade de vencer o mal com o bem. A oportunidade de realmente praticar o que Jesus está ensinando. Você só vai vencer quando pratica a palavra de Deus. Quando é que você vai poder perdoar? Quando você for ofendido. Quando é que você vai poder dar a outra face? Quando levou uma de um lado da face. Mas aí sabe o que você faz? Sabe o que eu faço? Gruda no pescoço do cidadão. Chacoalha ele até ele perder o fôlego. Ah, não, isso é só eu, vocês não, né? Eu entendo. Essa igreja é uma igreja, oh, glória a Deus, aleluia. Deus está ministrando no seu coração, meu irmão. No meu aqui, ó, agora. A palavra tem que ser vivida e praticada, senão ela não traz resultado nenhum na sua vida. Experimenta fazer o que Jesus mandou. Experimenta acreditar que os ensinos de Jesus Cristo são poderosos para trazer uma transformação na sua vida e na sua casa. Ousa acreditar que Jesus disse a verdade. Ouse dar um passo de fé quando o Senhor permite que as pessoas te maltratem, quando o Senhor permite que a geladeira não tenha o suficiente, quando o Senhor permite adversidades na sua vida. Ouse acreditar na palavra de Deus. Só assim você vai romper esse ciclo, às vezes de miséria, de insuficiência, de nervosismo, de ansiedade, de depressão, quando você começar a praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra. Sabe, meu irmão, não espera sentir nada não. Não espera não. A nossa carne continua sendo carne. Nós vamos carregar essa humanidade decaída até a nossa transformação. Quer seja ela para a volta do nosso Senhor, ou quer seja ela pela passagem da morte. Até então, eu e você carregamos uma natureza decaída, e ela grita por vingança. Ela grita por avareza. Ela grita por reter. Essa é a nossa natureza. Então não espere sentimento para dar outra face. Não espere esse sentimento ser gerado para estender misericórdia e perdão. Haja pela palavra e depois o sentimento vai te acompanhar em nome de Jesus. Ore pelos seus inimigos. E você vai ver a transformação que Deus vai fazendo no inimigo e no seu coração. Mas você tem que praticar a palavra de Deus. Você tem que ser este exemplo do homem prudente, sábio. O sábio, esse que tem a sua casa bem construída, ele só a tem firmada porque ele pratica a palavra. Posso ouvir um amém? Eu sei, é difícil, mas é necessário. Segunda verdade que eu aprendo com esse ensino de Jesus, é que a prática da palavra, ela é desenvolvida. A prática da palavra, ela é desenvolvida. Ninguém começa uma vida cristã já conseguindo obedecer e andar em toda a palavra de Deus. Por quê? Porque temos deficiências.
Na verdade, meu querido, eu acho que todo cristão deveria andar com uma plaquinha nas costas dizendo assim: estou em reforma, desculpe os transtornos. É bem isso, estamos em reforma. Deus está reconstruindo, tirando as arestas, nos lapidando, nos mostrando o caminho certo. E esse é um processo. Amém? Esse é um processo. Por isso que os teólogos ficam pensando, né? Você está salvo hoje, será salvo amanhã, ou será salvo no futuro. Nós estávamos até conversando sobre isso, o Mateus, o Donegá. É salvo hoje, será salvo no percurso, será salvo no dia final. Por quê? É um processo de santificação. Processo de santificação. Estamos sendo trabalhados. Eu tenho algo interessante para te dizer sobre isso. Vai lá comigo em Mateus, no capítulo 6, versículo 47 e 48. É o mesmo texto que nós lemos de Mateus, só que de uma forma um pouco mais explicada. Lucas, capítulo 6. (47) em diante diz assim: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. É o mesmo texto, trazendo apenas um acréscimo para que a gente possa entender este processo de Deus. Portanto, essa prática da palavra, ela é desenvolvida. E como ela é desenvolvida? Ela é desenvolvida com destreza, diligência, dedicação. Qual a diferença desses dois homens, gente? Um teve um trabalho imenso, cavar a terra até chegar na rocha. A rocha, meu querido, não está superficial, está lá embaixo. Vai ter que cavar. Vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar. Uma coisa que eu fico admirado e procuro sempre me policiar com relação a isso. Nós nos dedicamos para tantas coisas nessa vida, sim ou não? Fazemos faculdade, mestrado. Por quê? Porque queremos aperfeiçoar, crescer, avançar nas nossas áreas profissionais. Dedicamos no trabalho, dedicamos em tantas coisas. Mas quando diz com relação ao reino de Deus e às coisas espirituais, somos vagarosos, displicentes muitas vezes, inconstantes, e depois não entendemos porque as coisas não estão dando certo. Porque dinheiro não resolve tudo, meu querido. Dinheiro não resolve tudo. Posição não resolve tudo. Graduação não resolve tudo. Diz o Salmo 37, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos viver essa palavra que é ensinada domingo após domingo, semana após semana. Mas o prudente é alguém que se dedica. Meu querido, investe na tua vida espiritual, assim como você investe na sua vida pessoal. Você tem que separar um tempo para Deus, você tem que ter um tempo de oração. Quantas vezes a gente bate nessa tecla, porque não existe um cristão sem oração. Sem oração. Dedicação. Dedicação. Você conhece Jesus? O que você conhece sobre o seu Senhor? O que você conhece sobre Ele? Você já foi a fundo nas Escrituras? Quais os livros que você tem que fala da pessoa de Jesus? Você tem que ir fundo na sua vida espiritual, meu irmão. Tem que haver dedicação. A rocha não está na superfície, está lá embaixo. Vai ter que cavar um pouco. Amém? A segunda coisa
ligada a este praticar que é desenvolvido, é sobre a profundidade. É sobre a profundidade. Aquele que construiu a casa sobre a areia, ele não tem profundidade. A Verônica falou aqui numa palavra de oferta, acho que semana passada ou retrasada, sobre os alicerces, não é? As pessoas chamam de dinheiro debaixo da terra, porque ali vai bastante dinheiro, porque a fundação, vai bastante ferro, vai bastante concreto, e fica tudo lá embaixo, ninguém vê nada. Fica tudo lá embaixo. A tua casa espiritual só permanecerá de pé se você tiver profundidade no alicerce. O que é profundidade no alicerce, bispo? Explica isso para mim. É vida de comunhão diária com Deus. Você tem que desenvolver isso. Você precisa encontrar um espaço na sua vida, na sua casa, na sua garagem. Você tem um lugar do escritório, você tem um lugar do banheiro, você tem um lugar de dormir. Você tem que ter um lugar de intimidade com Deus. Separa um lugar na tua casa. Aquele vai ser o seu lugar secreto. O seu refúgio. Tem uma frase que eu ouvi, que é bem verdadeira. As grandes embarcações só navegam em águas profundas. O que você quer ser? Um barquinho à deriva? Ou se tornar uma grande navegação? Tem que ter profundidade. Tem que ter profundidade. Olha uma frase do C.S. Lewis, que eu achei fantástica, escrevi aqui para ler para vocês. O cristianismo, se é verdadeiro, ele tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Vou repetir para você. O cristianismo, se é verdadeiro, ele tem uma infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Ele está dizendo o quê? Que nós temos que nos lançar nessa grande verdade do reino de Deus, da pessoa de Jesus, com intensidade. Com intensidade. Jesus já nos advertiu no livro de Apocalipse, e aquilo é muito sério. Porque não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu és morno. Morno é o moderado. É aquele que nem se lança totalmente e nem recua. É alguém que não tem certeza de onde quer chegar, não é intenso nas suas coisas, na sua busca. E falando de Jesus Cristo, do seu reino, temos que colocar intensidade de alma, intensidade de desejo. Jesus tem que ocupar o centro verdadeiramente, não só nas canções maravilhosas que nós cantamos. Jesus, tu és tudo. Jesus, tu é a razão do meu viver. Mas na nossa vida diária e prática, se Ele é tudo, quanto tempo você passa com Ele? Profundidade é necessário, porque isso vai nos moldando para praticarmos a palavra. Vai nos tratando, vai tratando com o nosso coração, vai tratando com a nossa alma. Amém, minha igreja? Fica triste não. Terceira verdade, que nos é apresentada nesse texto, não é o foco principal, mas é uma verdade. Nós estamos sustentados, todo edifício é sustentado pela rocha que é Cristo. Pela rocha que é Cristo. Jesus disse que Ele é a rocha. Jesus disse, a minha igreja será o quê? Levantada sobre esta rocha. A água que os hebreus beberam lá no Antigo Testamento, diz que jorrava a água da rocha, e o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que essa rocha é Cristo Senhor. Jesus é a nossa rocha. A tua casa espiritual tem que estar fundamentada, edificada sobre Cristo.
Bispo, fala para mim em miúdos, o que é estar edificado em Cristo? É que Cristo passa a ser o centro de todas as nossas decisões, de todas as nossas ações. A rocha que é Cristo está centralizada em 3 áreas importantes: a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a rosa de Saron. Jesus é o prometido das nações. Jesus é o amado da minha alma. Jesus não é mais um profeta, ele não é semelhante a Maomé, semelhante a Buda. Jesus é Deus encarnado. A perfeita imagem do Criador, a forma visível que Deus assumiu para que nós o conhecêssemos. Jesus Cristo é Deus conosco. A nossa fé está alicerçada sobre essa rocha, meu irmão, e isso vai fazer toda a diferença nas nossas condutas, toda a diferença no nosso dia a dia. Eu não estou em uma religião, eu não sou um religioso, eu sou um seguidor do Deus vivo, eu sou um seguidor do Salvador Jesus Cristo. Ele é o desejo da minha alma, Ele é o Senhor da minha casa. A rocha está como alicerce também por causa da sua obra. Não é somente a pessoa dele, mas o que ele fez. E eu estou firmado nessa rocha porque eu sei que eu nunca poderia alcançar salvação. Porque eu sei, olhando para mim, eu sou um pecador miserável. Portanto, eu estou confiante, eu estou alicerçado naquilo que Jesus Cristo veio e fez aqui como homem. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso até afirmar, talvez eu possa até errar, mas a sua obra ainda sobressai até mesmo os seus próprios ensinamentos. A sua obra foi a sua missão, a sua obra foi o seu resgate, a sua obra nos dá o céu. Eu estou firmado nessa rocha, não é por causa de mim, é por causa do meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E o terceiro pilar firmado dessa rocha, sem dúvida alguma, são os seus ensinamentos. Por quê? Porque eles nos moldam. Os ensinamentos de Jesus nos lapida, nos mostra o caminho, nos mostra a vontade do Pai. É isso, meu querido, que está alicerçado sobre essa rocha. Jesus é a rocha, a firmeza, o alicerce das nossas vidas espirituais. E Jesus então fecha de maneira maravilhosa o grande sermão da montanha, resumindo tudo e dizendo: vivam o que vocês ouviram. Igreja do Senhor Jesus Cristo, viva o que vocês ouvem da palavra de Deus todos os dias. Vivam isso, coloquem em prática. Ousem acreditar que quem disse é verdadeiro e fiel. Ai, bispo, mas eu acho que não vai funcionar. Deixa o seu acha de lado e fica com a palavra do seu Senhor. Agarre-se nela, agarre-se naquele que disse, e viva a cada dia o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a proposta para a minha vida, essa é a proposta para a igreja, e só assim nós vamos poder tocar este mundo lá fora. Com palavras, simplesmente palavras, eles não são mais tocados. Palavras estão cheias, na televisão, na internet, nos cartazes, nos muros. Eles estão esperando eu e você materializarmos aquilo que falamos na nossa vida diária. Na nossa vida diária. Então eles vão poder olhar e falar assim: uau, você é diferente. Aonde você frequenta? Quem que você segue?
Por que você é diferente dos outros? Por que você reage diferente? Por que você anda diferente? Por que você fala diferente? Aí nós vamos tocar o coração das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, a luz do mundo, e vão poder ser verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Aleluia. Bispo, eu conheço gente que anda com Deus, que serve a Deus, mas a casa dele ainda não está essa beleza toda. Você conhece gente assim? Eu conheço. Até parece que a palavra de Deus não vai ser verdadeira, se cumprir. Mas fica calmo, meu querido, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Se você construir a sua casa sobre a rocha, se você viver a prática da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, você verá os resultados espirituais, porque Deus não deixará de cumprir as suas promessas. Eu tenho isso como certeza de fé no meu coração, muito embora eu não veja todas as coisas que eu gostaria de ver, tanto na igreja, quanto na minha casa, quanto na minha vida pessoal. Mas eu estou firmado na sua palavra. Eu estou firmado na sua palavra. E as coisas vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. E esse texto termina dizendo que as multidões ficaram maravilhadas. Maravilhadas. Sabe, amados, receber deste alimento espiritual é para nos deixar maravilhados. Às vezes nós nos acostumamos porque fazemos parte do corpo de Cristo há muito tempo e recebemos e ouvimos muitas palavras, mas essas palavras são vidas. E eles ficaram mais admirados ainda porque Jesus falava com autoridade. Autoridade. Coisa que os religiosos da época não falavam. Um teólogo, Martin Henry, definiu isso de uma forma que eu achei bonita. Ele disse que os fariseus da época falavam a palavra, falavam a lei, como um aluno que recita a sua prova para ser fundamentada. Um aluno que pega e lê a sua prova e recita ela. Mas Jesus, quando falava da lei e da palavra, ele falava como um juiz que está dando a sua sentença. Essa é toda a diferença, com autoridade. A autoridade do nosso Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, nós vamos estar orando, que isso não fique só na mensagem, não fique só no conhecimento, mas que você saia daqui nessa manhã, desafiado a viver o Evangelho de forma plena, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça aí onde você está. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque os teus ensinamentos, Senhor, têm nos moldado a cada dia, têm nos levado a uma dimensão espiritual, Pai, que ultrapassa tudo que nós já experimentamos como vida comum e natural. Senhor, leva a tua igreja, leve cada um de nós, Senhor, a vivermos essas experiências do sobrenatural de Deus, firmados na tua palavra, na prática integral daquilo que o Senhor nos ensinou. Mesmo que não haja sentimento, mesmo que não haja arrepio, Senhor, mas haja uma consciência firmada em quem disse, em quem prometeu, em quem é a rocha da nossa vida. Jesus Cristo, o Senhor. E a Ele, somente a Ele, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Eu creio nisso em nome de Jesus. Erga a tua mão para o céu, meu querido. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus.